Ontem eu falei com vocês que quando estamos em uma situação estressante, quando nós estamos com raiva, os nossos sentimentos são regidos essencialmente por três moléculas. A adrenalina, que foi a protagonista do vídeo de ontem, a noradrenalina, que foi citada bem de passagem na biossíntese da adrenalina, e a terceira molécula eu falei que ia comentar sobre ela hoje, inclusive pedi para que vocês deixassem nos comentários qual seria essa terceira molécula. Pois bem, alguns acertaram, e essa molécula é o cortisol. O cortisol é uma molécula extremamente importante para a manutenção do nosso corpo, atua como hormônio e em alguns sentidos é parecida com a adrenalina, não estruturalmente, né? O cortisol ele faz parte de uma classe de substâncias que nós chamamos de esteroides. Mas para o final do vídeo eu vou mostrar a estrutura para vocês, então aguarda aí. Inclusive, se você é novo por aqui ou se assiste meus vídeos e não é inscrito no Universidade da Química, aproveite e se inscreva. Durante o mês de janeiro teremos um vídeo todos os dias falando sobre uma molécula bem especial. Bom, voltando agora para o cortisol. O cortisol, ele estruturalmente não parece com a adrenalina, mas ele tem algumas similaridades. Primeiro que ele é produzido na mesma glândula que a adrenalina é produzida, ou seja, nas suprarrenais, só que em uma região diferente. Ele é produzido no córtex da suprarrenal. Inclusive o nome cortisol vem de córtex. E ele também é liberado durante situações estressantes, situações que o nosso corpo entende como sendo perigo. E como tal, é uma molécula responsável pela manutenção da vida. Vamos lá. O cortisol tem inúmeras aplicações, uma delas ele atua como anti-inflamatório. Isso é muito importante para a manutenção do nosso corpo, isso independente de uma situação de estresse ou não, ele atua dessa maneira. Ele também está associado à imunossupressão, e aí em algumas situações, algumas condições é interessante essa propriedade, mas talvez a principal propriedade dele associada ao estresse, tanto é que é considerada a molécula do estresse, é que quando estamos em uma situação estressante, quando o nosso corpo entende que estamos em perigo, ele toma algumas atitudes para nos proteger. Então a adrenalina vai servir, como deixaram nos comentários, uma espécie de kaioken, né? Vamos ficar com mais coragem, mais fortes. O cortisol vai trabalhar mais ou menos nesse sentido. Então uma das atividades do cortisol é, se você está em estresse, você precisa de energia, né? Seu corpo entende que você vai ter que lutar contra aquilo. Então você quer ter glicose liberada no sangue. O cortisol, então, ele atua de maneira similar ao glucagon e de uma maneira oposta à insulina. Então ele vai jogar açúcar no sangue. Como que ele vai produzir esse açúcar, né? Como que ele vai liberar esse açúcar? Ele vai pegar macromoléculas disponíveis no nosso corpo e vai convertê-la em glicose. Então primeiro é o glicogênio, só que ele também vai converter os lipídios e vai converter as proteínas. Então aquilo que pode ser transformado em glicose, ele vai transformar. E também, em uma situação dessa de estresse, o corpo ele vai parar um pouco a síntese proteica. Ele não vai querer anabolizar, ele não vai querer construir macromoléculas. Pelo contrário, ele vai querer quebrar essas macromoléculas em glicose. Então o cortisol ele vai favorecer o catabolismo. Enquanto estivermos em uma situação estressante como essa, bye bye síntese de proteína, tá? O corpo está querendo jogar glicose no sangue para dar energia. Consideramos que essas situações de estresse são situações rápidas. Então, assim, teve o pico de estresse, o cortisol atuou. Depois ficou calmo, tranquilo, volta ao normal, então você não vai ter, por exemplo, perda muscular, né? Pelo menos não nas situações normais. Então, o cortisol atua principalmente neste sentido, né? Ele é uma daquelas moléculas que no momento de raiva ajudam na manutenção da vida. Bom, o problema é quando nós temos muito cortisol. E quando isso acontece, quando nós temos um estresse prolongado. Porque aí, bom, imagina a situação. O cortisol, ele vai catabolizar. Então, ele vai pegar, por exemplo, proteínas e vai tentar convertê-las em glicose. Se você tiver um estresse muito prolongado, um estresse físico, um estresse emocional, um estresse psicológico, sabe aquela coisa do relacionamento tóxico ou do assédio moral no trabalho? Isso não é frescura, gente. Muitas pessoas são muito sensíveis a isso. Então acaba liberando muito cortisol. Resultado, vai catabolizar, vai perder massa muscular. O cortisol ele dificulta a atividade da vitamina D3. Então, os ossos, por exemplo, não vão absorver cálcio de forma adequada. Você vai perder massa óssea.
ele vai ser imunossupressor, você vai ter mais facilidade para ficar doente. Então vamos lá, o cortisol ele gera uma série de problemas quando liberado em grandes quantidades ou de forma prolongada. Então, pessoas que ficam estressadas, elas ficam realmente doentes. Elas podem realmente ter problemas sérios estruturais no corpo, ossos mais frágeis, perder massa muscular, ficar doentes com mais facilidade, e isso acaba sendo o efeito do cortisol. Só que lembrando, o cortisol é importante para a vida. O problema é a taxa. Se você não tem cortisol, se eu não tenho cortisol, eu vou acabar morrendo. Ele é fundamental para a sobrevivência do meu corpo. Só que, se estiver em grande quantidade, dá problema. Bom, agora, o que é o cortisol, né? Qual a estrutura do cortisol? Vai aparecer aqui para vocês, esse retângulo. E notem, eu destaquei para vocês um conjunto de 4 anéis. Isso caracteriza uma molécula esteroidal. As nossas moléculas esteroidais, elas são derivadas do colesterol, né? Sua biossíntese vem a partir do colesterol. Então, o cortisol é um exemplo. Podemos citar testosterona, progesterona, estradiol. Os hormônios sexuais também são hormônios esteroides, né? Já ouviu falar de esteroides anabolizantes? Então, um esteroide é que apresenta essa estrutura com 4 anéis. Existem algumas moléculas que estruturalmente são análogas ao cortisol, inclusive têm ações similares, anti-inflamatórios, imunossupressores, às vezes é necessário. Então nós temos a hidrocortisona, que é o cortisol sintetizado. Temos, por exemplo, a prednisolona. Temos a dexametasona, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre a dexametasona, vou deixar aqui no card. São fármacos muito poderosos, atuam muito bem como anti-inflamatórios, atuam muito bem como imunossupressores, como disse, em algumas situações isso é importante. Só que não dá para abusar, gente. Não venha tomar esse remédio por conta própria. Vamos lá. Se o próprio cortisol natural, quando produzido em excesso, causa uma série de problemas, imagina você ingerindo um cortisol externo. E pior, né? Moléculas mais poderosas, mais potentes que o cortisol, como é o caso, por exemplo, da dexametasona, cerca de 40 vezes mais potente que o cortisol. Então, muito cuidado mesmo com esses fármacos. Aqui do lado, pessoal, vou deixar a indicação de 2 vídeos para vocês. Então, além do vídeo da dexametasona, aqui vai aparecer o vídeo da melatonina, que foi a molécula número 2, e o vídeo da adrenalina, que foi a molécula número 3. Se você quiser apoiar a Universidade da Química sendo membro, galera, é de muita ajuda. Apenas R$ 7,99 por mês você ajuda aqui no meu trabalho para melhorar a infraestrutura aqui do canal. Seu nome vai aparecer aqui no agradecimento, nos créditos, além de vídeos próprios, vídeos especiais para os membros do canal, tá bom? Conto com o apoio de vocês. Se não puder contribuir, tranquilo, entendo, mas por favor, dá o seu like, compartilha, isso não custa nada e ajuda bastante aqui no canal. Valeu, pessoal, e até amanhã.